Salve Maria Imaculada e que viva a Cristo Rei! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E como vocês estão vendo aí no título, né, nós vamos continuar o nosso react, né, a um católico versus 14 protestantes. Sim, nosso amigo Ariel Lazari, ele está enfrentando 14 protestantes. Então, sem mais enrolação, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo e bora pra gente poder começar aqui. Minha terceira afirmação é, se a Bíblia interpretasse a ela mesma, só haveria uma denominação protestante e não mais de 40 mil. Ele pegou o protestante agora, hein? Se você Porque quer sempre tem que ter anúncio. mas não Por faz quê? ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... Vocês já foram, né? Ah, você ainda não, né? Vai no próximo. Tudo bem, Ariel? Oi de Tudo novo. bom? Vai me deixar falar? Vai ficar falando, as pessoas falam de você na internet? Como é que vai ser? Não sou só eu que falo, né? Tive O pessoal que ir também. todo aí dos comentários, todo mundo. né? Vamos lá. Eu fiquei bem impressionado. É a muito... propósito. Ô, Israel, é muito feio Ariel. mentir. Ariel, isso, verdade. Israel. É muito feio mentir. Da onde você tirou essa pesquisa? Onde que ela tá mentindo, gente? Antes que o Ariel tá mentindo, né, gente? Onde? Qual é a metodologia dessa pesquisa? Vamos lá. Essa pesquisa, ela pega todos os CNPJs que colocam ali como uma igreja, inclusive, inclusive as Então, mas católicas, você sabia né? que, por exemplo, a Batista de Mogi das Cruzes tem um CNPJ, a Batista de César de Souza, que também é Mogi das Cruzes, tem um mas eles- CNPJ. Não mas são eles fazem esse denominações filtro, né? diferentes. Mas São, eles fazem. não fazem. Olha só, tem uma a grande metodologia diferença. não faz. Se você me é falar... injusto. se você- Calma aí, deixa eu terminar. Porque Deixa eu senão você terminar. fica falando que Você vai você não terminar a deixa eu crítica, falar. então eu vou responder por que essa pesquisa é confiável. Posso tá? terminar a crítica? Pode. Vamos lá. Essa pesquisa, a metodologia que ela usa, o nome dela é em inglês, eu não vou saber falar aqui. Mas a metodologia que ela usa, ela não junta os CNPJs da mesma denominação. Então tem igrejas batistas no Brasil É inteiro. que se eu E aí elas lesse de qualquer contam. jeito, eu diria mais... Mas se eu não me engano, as igrejas batistas, elas são dirigidas, né, por uma só pessoa, né? Assim como tem algumas outras igrejas que são dirigidas por uma pessoa maior ali. Se não me engano é isso. Me corrija se eu estiver errado. mais de 50 E mil. aí elas contam. Mas eu já fiz esse filtro. E aí elas contam individualmente cada uma. Tá errado. Se a gente fosse contar, por exemplo, cada igreja católica que tem na cidade, ia dar também esse mesmo número. Então Mas é a injusto. católica, por Você exemplo, eles falar- colocam lá... Vamos Ó, lá, eles você colocam fala- 200... Tamis, o que o Ariel quer dizer é o seguinte: temos mais, né, de 40 denominações, 40 mil denominações, que se dizem cristãs, cada uma prega uma coisa diferente. A Igreja Católica não. A Igreja Católica, ela prega uma só fé, uma só verdade. As denominações protestantes, elas pregam coisas sem sentido. Olha pra você ver, chega numa igreja protestante, ela aceita batismo. Chega no batismo de criança, né? Chega na outra igreja protestante, ela fala que o batismo de criança é errado. Então assim, gente, não é só sobre batismo, tem mais coisas. Mas então assim, nós vemos que as igrejas protestantes, elas têm, como eu vou dizer, diferenças gigantescas e coisas erradas ali teologicamente. Então assim, não venha você me falar, Tamis, que isso é mentira. Porque aquilo que eu falei aqui é verdade. Tem uma diferença gigantesca. Não só a Tamis, mas como qualquer um outro protestante aí. Não vem falar que é mentira, sendo que é verdade o que eu falei aqui agora. 256 católicas. Deixa eu Por quê? Uma pro país, eles estão Deixa eu pegando. terminar. Você falar... Não, mas eu já fiz esse você filtro, falar gente. Dá que a mais de divisão- 50 mil. Ariel, você falar que a divisão é ruim, ok. A gente concorda em muitos pontos aqui. Agora, usar esse tipo de argumento de forma mentirosa, Não, não é falando que mentira. todos os protestantes são desfragmentados, e outra, a grande maioria da igreja Então, olha protestante só. tem o seu fundamento muito bem Eu definido. já fiz esse filtro, tá? Por isso Que que eu digo fundamento? 40 mil e não 50 Que mil. Baseado fundamento? na sua experiência própria. Não, Você eu traz sua anali- experiência própria pro debate, isso vale. Isso é Não, fonte de os- pesquisa. os meus Qual estudos- metodologia você usou? Os meus estudos que eu fiz de arqueologia incluem de estatística. Isso, qual metodologia você E eu usou? peguei e fiz o filtro. De onde você tirou essas Eu tô- fontes? eu Você olhou peguei- cidade por cidade, Você viu não aqui, analisa aqui tem os- denominação Quando você lê um batista, artigo, você não e dentro analisa? da denominação batista, eu analiso a metodologia que utiliza. Exatamente, E o que eu tô então, fiz dizendo o é que filtro. essa pesquisa, a metodologia utilizada Mas tá olha errada. só, Tamis, então se não são 40 Vamos mil, são falar quantos? da divisão. Não sei Mas você quantas concorda que mas são não milhares? São 40 mil. Mas são milhares? Não sei, eu não sei, sabe. eu não... Gente, são bastantes denominações, a Tamis não tem pra onde correr. Ariel, Gente, eu não mas sou aí você vem me injusta, eu acusar não de vou... mentiroso. É porque eu não minto. Ó, Eu não vou falar um número que eu não sei. milhares de pessoas vão assistir Não vou isso inventar aqui. um número aqui. Você não diz que são, por exemplo, mais de 1000. Eu disse, não, com certeza, mais de Mais de mil sim. 5 mil. Desculpa. Não sei.
Eu não Você não fiz tem essa certeza? metodologia. Não tenho certeza. Ariel, eu não sou injusta com Você os acha que números. dentre 50... Eu não vou inventar um número aqui da minha cabeça só pra te agradar Mas ou eu pra não tô agradar o lado inventando, A eu ou tô B. trazendo da pesquisa. Ó, Uma nessa pesquisa enviesada. essa Uma pesquisa por exemplo, enviesada. traz... Com metodologia errada. Essa pesquisa traz 256 igrejas católicas. Por quê? Uma por país. E realmente não são 256. Aí tem porque a 40 gente mil... Tem 50 mil, né, no Ci- total. 50 mil de Então, você tem que protestante. Aí não filtrar- conta. A batista Duas em uma coisas. só, Primeiro- presbiteriana em primeiro, outra só, você tem que metodista em filtrar- outra só. calma. Entendi. Você tem que filtrar primeiro. Por Ela isso que tá não são 50 mil, perdidinha. Por isso que eu trouxe o número mais reduzido, por incrível que pareça. 40 mil, o número reduzido dentro dessa... Não tira a thumb não, deixa ela aí. Ela tá perdidinha aí, gente. Eu quero ver até onde isso vai dar. Deixa ela quietinha, tira não. dessa pesquisa. E além disso, como cada um... Não vai dar pra terminar, né? Thumb ficou perdida, vamos ver o outro. Bem-vindo, tudo bem? Qual é o seu nome? Prazer. Vitor. Vitor. Achei muito interessante a sua colocação, mas a fala de que existem mais de 40 mil denominações, a sua, dando uma pesquisa rápida, eu descobri que isso daí, esse dado na verdade é da Wikipédia. Não é da E a Wikipédia, não. Wikipédia, não, mas só que na Wikipédia tá escrito. A Wikipédia, ela qualquer tira... pessoa pode editar. Não, mas a então... Wikipédia ela tira de algum lugar. Ou alguém Sim. pode ter colocado lá depois de eu falar. Como é que eu vou saber? A Wikipédia não é fonte. Exatamente. Por mais que não tenha fonte, a sua fonte que você falou. Mas se vocês como quiserem, pesquisa- então depois no meu canal de YouTube eu vou pegar essa pesquisa e destrinchar com vocês. Quem quiser, entra lá depois e confere. Show, legal. Agora, eu queria saber... Aproveitar e fazer um merchanzinho. Queria saber qual que é no caso, o problema que você tem em existir tantas denominações. Porque assim, a sua afirmação é que Boa pergunta. se a Bíblia interpretasse ela mesma, não existiriam várias denominações. Não existiriam várias denominações se a Bíblia própria se interpretasse. Porque ela ia estar dando ali pra você o que é a verdade, né? Agora, como a Bíblia ela não se interpreta sozinha, ela precisa, né, de uma autoridade, ou seja, a Igreja Católica, para se interpretar. Os protestantes, como romperam com a Igreja Católica, Lutero rompeu com a Igreja Católica. Como os protestantes romperam com a Igreja Católica, eles ficaram sem uma autoridade para os guiar. É por isso que surgiu várias seitas aí protestando contra a Igreja de Cristo. Existiria uma só, né? Não várias. Então, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A Bíblia própria, ela se interpreta. O que acontece é o seguinte, a gente que tá aqui vai ter discordâncias Desculpa. de algumas coisas, de alguns textos, assim Você como existe concorda se discordância de tivesse- qualquer coisa Mas que você existe. concorda que se ela se interpretasse ela mesma, a resposta já estaria dentro da Bíblia, né? Então não teria divisão. Isso é verdade. Não, na verdade não. Não, depois vocês vêm aqui, porque eu vou assim, com ele. porque assim, em tudo que existe tem discordância. Eu acredito Mas que olha tem... só, mas Sim. o que eu digo é o seguinte, ó. O fato de ter textos difíceis na escritura, você concorda que tem textos difíceis de interpretar? Sim. Inclusive está na Bíblia, né? Na segunda carta de São Pedro. Ele diz que tem frases que são complicadas, que tem gente que deturpa, enfim, muito difícil. Então o fato de ter textos difíceis, você acha que Jesus não pensou nisso lá atrás? Quando Jesus ele deixou o evangelho, vocês acham que ele não pensou? Tipo, ó, eu vou dizer umas coisas aqui que as pessoas vão deturpar com o tempo, ou não vão entender com boa vontade. Eu, por exemplo, tenho certeza que vocês têm boa vontade aqui. Então ele pensou nisso. E ele deixou já uma resposta para isso. O que ele fez? Deixou os apóstolos. E dos apóstolos ele deixou também os seus sucessores, os bispos, para garantir que tenha uma igreja só. Não é à toa que tem mais de 1 bilhão de católicos no mundo que têm a mesma fé. A fé é una. Mas todo... Verdade. Tudo que eu falo pra você, porque uma missa, seja dominical, seja durante a semana, exemplo, hoje, eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, com certeza vai sair pra você na quinta. Mas, por exemplo, hoje, a liturgia de hoje é uma coisa, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa da liturgia aqui do Brasil. Lá na Alemanha é a mesma coisa da liturgia aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Então, assim, a liturgia é uma só. Em todo lugar se celebra do mesmo jeito. Ao iniciar a Santa Missa, em todos os países, é iniciado com o sinal da cruz. Então, assim, não é coisa inventada, mas é Cristo quem deixou para nós, né? Cristo vem capacitando, né, os seus apóstolos, que capacita os seus sucessores apóstolos, os bispos, e vem até hoje, né, capacitando bispos, padres, para o bom servir, né, do reino de Deus. Então, assim, é muito importante isso. Apesar nós de temos não a mesma entender, fé. Todos não nós. tem.
Nós temos Tem. a mesma fé, o que a gente não vai ter é a mesma concordância, às vezes, teológica. Mas olha só, entendeu? o que você define como essencial, por exemplo, que todos os protestantes concordam? Que Cristo, ele veio, que Cristo, ele morreu, ele deixou a promessa de que voltaria para nos buscar, que Cristo, ele é o único mediador. Então, existem muitas coisas que... Você acha que outras coisas, por exemplo, se a Eucaristia, os luteranos, por exemplo, acreditam que há uma presença real de Cristo na Eucaristia, né? Eles chamam de presença sacramental. Então eles dizem que quando você come ali na ceia, você está recebendo o próprio Cristo. Você está botando ele recebendo o próprio Cristo. No caso, Outros é um ato acham que não. simbólico. Sim. Você acha que ser Deus ou ser um pedacinho de pão é uma coisa que não é essencial? Não tô entendendo essa comparação. Ele tá perdidinho, Sim, Então, sim. você acha que um acha que é Deus, outro acha que é só um pedacinho de pão. Isso é uma coisa supérflua, que não é importante? Gente, na hora que o Ariel consegue pegar eles, os outros tiram. Por que ele não quer, os outros não querem deixar, né, o Ariel mostrar a verdade? Por quê? Estão com medo, protestantes? Nossa! Não, dá uma raiva isso. Se fosse nós católicos, ia estar igual o Lucas Manzoli lá no debate que a gente fez com ele. Ficar se vitimizando. Que vergonha, protestante. Eu vou deixar pro próximo. A ceia que salva agora? A infantaria Tem que chega ter a anúncio, batalhas né, em grande gente? escala no jogo Tem de que ação ter online anúncio. muito Cruz, rápido. credo. As batalhas Oa. intensas. Tudo bom? Beleza? Ariel, então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo Desculpa. com as igrejas de parede preta, você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Eu pensei que você concordava. Vai Você não... concordar com o que delas, exatamente? Da parede ser preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Não concordo. Você concorda com o falar em línguas, né? Ou o católico Concordo. também não? Tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom, né, do Espírito Santo. Você concorda. Então, os... Mas sim, mas a pergunta não é o que eu concordo, é o que a igreja ensina. Sou eu, é a igreja. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não tô perguntando se falar autoriza, em- ensina, porque aí nós tá tendo divisão. A igreja não ensina a falar porque em línguas hoje porque é um dom, né? A pessoa tem que receber isso do Espírito Santo, dá pra ensinar. o movimento carismático da igreja católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você Eles fala têm mal do um movimento avivamento, pentecostal. né? Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é sabe? divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que porque a igreja uma- católica não tem divisão, isso é. A igreja católica não tem divisão. Não é porque é um movimento carismático dentro da igreja católica que vai dizer que é uma coisa dividida. Não. Todos têm uma mesma fé. Todos acreditamos numa mesma unidade. Entende? Ali dentro ali é só um movimento. Agora, durante a missa, todas as missas têm o mesmo centro, uma mesma referência, uma mesma unidade que é Cristo Jesus ali, né? E então assim, nós católicos não temos diferença. Não é só porque tem um movimento dentro da igreja que terá diferença. Não, porque olha Temos só. igrejas católicas Todos hoje os que a parede é carismáticos- preta. Mas todos os E carismáticos você tá falando vão- que discorda. todos os- não é uma igreja católica, é um salão paroquial. alguma Ah, não, coisa. peraí. Mas o centro. Peraí. Mas o centro da Não. igreja. Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Vocês estão rindo que vocês não conhecem a igreja. A gente chama de salão paroquial. Ariel, salão paroquial. É o salão paroquial. Véi, qual que é a graça desse pessoal? Eu queria entender. Qual é a graça, rapaz? Você não explica, só começa a rir do nada. É um salão do lado. Não é padre, mas Não, assim, aqui a vamos- gente tem a vamos aqui. igreja Eu e entendi. tem um salão pra fazer outras coisas. O que a gente tá dizendo? Não. Que existe um centro do culto, que é a missa. Um salão onde você Inclusive, se reúne ó, pra peraí, fazer uma a missa. É um missa- culto, é uma A mi- igreja. Não, a missa ela é feita dentro da igreja. Em algumas ocasiões Não, faz num dentro galpão do porque templo. tem mais gente. A e igreja tal. somos nós. É, A igreja... Não, Tá, mas não vamos entrar naquela que não claro sou que eu desigreja. concordo, eu Pelo concordo que a amor de Deus, igreja você sabe que eu não sou. Concordo que a igreja somos nós, mas digo, dentro do templo ali, do edifício e tudo mais, a gente celebra a missa.
Esse é o centro do nosso culto, que é semelhante, né, à ideia Não, de ceia eu que vocês entendi, têm. Ariel, mas assim, é Agora, que você falou que não fora tem dali, divisões. Fora Por dali, exemplo, todo mundo aqui vai a fazer uma forma de autocrítica viver. desse monte de igreja que abre. O cara às vezes nem estudou e abriu um CNPJ. Isso todo mundo aqui vai ser contra. Agora, foi o que a Thames falou. A igreja batista, por exemplo, tem um monte Não de sei se batista. todo mundo vai ser contra, mas tem não, uma mas tudo bem. convenção. A presbiteriana, por exemplo, tem um presbitério, tem toda Mas uma por que questão tem tantas, organizacional. Israel? Porque tem uma divergência de fé entre Por vocês. conta que a gente não pode fazer esse anacronismo, a gente tem que entender que a igreja se desenvolveu e hoje são milhares e milhares de pessoas. Então, até por uma questão organizacional, vai ter vários templos. Você reconhece Gente, ter vários templos tem. Mas me fala se a igreja protestante no total, assim, no geral, os protestantes no geral têm unidade. Né? É igual eu falei, tem, né, vários templos que pertencem a uma só, né, congregação, como diz o protestante aí. Mas eu falo do protestante no geral. Eles têm unidade? Eles concordam entre si em tudo? Não concordo. Umas denominações protestantes falam que fumar é pecado. Outras falam que usar vestido é pecado, né? Outras falam que pôr calça, né? Mulher usar calça é pecado. Outras falam que brinca é pecado. Então, assim, gente, tem umas que aceitam, outras que não aceitam. Tem divergências dentro, igual eu falei da parte do batismo. Então, assim, nós estamos falando aqui de unidade da interpretação da Bíblia. Se a Bíblia interpretasse ela própria, não teria seitas. Teria uma só igreja de Cristo. Se a Bíblia própria se interpretasse. Então, assim, meu amigo, você não vem sentar na cadeira para falar coisa que você não sabe, né? que é diferente do que era então na época dos apóstolos, a realidade protestante hoje. De número de pessoas? Não, de organização mesmo. Não. Você, Como assim é você diferente? acabou de falar, é um Permanecer na anacronismo, doutrina dos a coisa apóstolos. mudou, tal. Então você reconhece Não, que a porque realidade aumentou as não é. pessoas. Existem milhares e milhares de pessoas. É que vocês falam sobre isso do essencial, né? Eu queria ler pra gente aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha só o que São Paulo fala pros coríntios, que era uma comunidade Vamos escutar. que teve muito problema. Vai lá, lê lá. Até o final do século I já teve muito problema, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Estão se dividindo entre os apóstolos. Eu sou do apóstolo tal, eu sou do outro, sou de Apolo. Eles estão todos se dividindo. Inclusive, depois, no final do século I, a gente sabe pela carta de São Clemente, né, o quarto papa, eles tentaram tirar o bispo de lá para colocar Então eu outro. vou provar que não tem divisão. Tami, você é de que igreja? Nick, você é de que igreja? Eu sou presbiteriano, nós somos irmãos em Cristo? Então acabou a divisão. Olha só, mas você tem que mostrar isso com Acabou a a divisão, Tem que mostrar irmão. na prática, não é só dizer, eu sou unida a você, Mas sou aqui unida... é a prática. Vamos nos abraçar todo mundo aqui agora, não é isso. É na prática a sua fé. Por exemplo, Mas- vocês batizam as crianças? Eles não batizam, você batiza as Isso crianças? é cláusula pétrea? Isso. Você abriria a mão disso, por exemplo. Você acha que Responde a pergunta. Responde a pergunta. não é uma coisa importante? O ladrão da cruz foi batizado como? Ele estava diante de Cristo, não então precisa do pronto, sacramento, não, né? então peraí. O sacramento é um sinal Não eficaz da graça. não é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Não, olha só. Não é. Você está dizendo que Não é ordinariamente é essencial. necessário. Ordinariamente é necessário o batismo para salvação. Sim, nesse sentido Então, sim. eles não concordam com isso. Não, eles concordam que o ladrão da cruz foi salvo. Isso também eu concordo. Ah, o lado na cruz foi salvo, tu não Então, a concorda. gente já tá tendo uma discussão aqui no Não nos tá tendo uma bastidores. discussão. Isso Você é uma coisa concorda, importante. concorda, eles concordam. Você acha que o batismo é necessário para salvação? Depende o sentido da situação que você tá falando, né? Só o batismo não, o batismo por si só não. Vai pra lá, meu filho. Você já falou e não falou nada que preste, tá bom? Não falou nada que preste. Tô falando de batismo, você veio com o ladrão da cruz. Olha aí pra você ver. Olha. Gente, se você não sabe falar, não senta na cadeira. Cruz credo, não sente na cadeira. Boa. O batismo por si só não. Vocês viram que já começou a confusão, né? Tá bem unido. Lá vai o outro. 9 minutos, tem bastante tempo. Vai, desistiu? Chegou a próxima. Ah, não. versão do Anúncio Criação de novo, Sites. velho. Wix Harmony tem o poder da Gente. Acho que ele tem uma Quase coisa bem sentou no colo do outro. Bem-vindo de volta. Vamos lá, obrigado. Eu quero dizer para o senhor que esse tipo de questionamento que o senhor faz, ele é inadequado, não tem como existir, por porque exemplo, me choca. uma só igreja.
Não tem como existir uma só igreja? Mas é o que São Paulo falou que era pra ter. Não, sim. Ele falou que era pra ter. Ocorre que, vamos lá, a Igreja Católica... Ele pediu uma coisa impossível? Não. Como o Israel falou, a fé é una. Nós somos todos cristãos. Só que não tem como nós sermos, por exemplo, católicos. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo. Por que não tem? O catolicismo, ele pega e queima as mulheres. Não, sim. É mentira. É mentira. Não houve a Santa Inquisição. Você pode falar o da Europa catolicismo como um todo, apoiou a escravidão. Olha o catolicismo, ele promove guerras. Gente, quando vocês virem pra poder falar de coisas que aconteceram no passado, por que vocês não contam a história correta do que aconteceu no passado? Eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso. Sobre o que aconteceu no passado e também que a igreja protestante também fez coisa errada também. Vou gravar um vídeo só explicando sobre isso, tá bom? E vejam, vocês tiveram forças armadas que eram de vocês. Então, quando a igreja... Não, calma aí. Você não está respondendo a minha afirmação. Não, você está desviando a discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Você falou que a igreja queima a gente e tal. Você desviou da discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Fala com honestidade. Você não desviou da minha frase? Quando a igreja, ela para de servir olhando nos seus olhos, eu estou olhando nos seus olhos. Eu te peço, quando a sinceridade, igreja, você não está desviando do tema. Não. Quando a igreja, ela para de servir... Quando a igreja para de servir a Cristo, como ocorreu com a igreja católica, que eu amo a igreja católica, quero que exista. Gente, é como se eu xingasse uma pessoa, chutasse, cuspisse na cara e fala, mas eu te amo. Acontece? Não, eu tô falando sobre fatos verdadeiros que não permitem que a igreja seja uma. Amor e unidade não é coisa de palavra, de falar com a boca. Tem que ser de verdade. São fatos que aconteceram no mundo tem que vir do coração, né? Não é só da boca pra fora. Todo. São fatos que aconteceram no mundo todo e que vocês fizeram com a sociedade. E não tem como, por exemplo, bispo... vamos lá. Quando o Lutero, ele sai da igreja... Como é que é seu nome de novo? Desculpa. Meu nome é Franklin Andrade. Quando o herege sai da igreja, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Quando o Lutero sai da igreja, Franklin, os senhores não vão lá e caçam o Lutero com armas? Não, a gente fez debates teológicos com o Lutero, né? Querendo matar. Como pode... Não, e olha só, você está separando... o que me impressiona é como pode o senhor dizer assim, olha, a Bíblia diz que tem que ser só a igreja católica. Só que a igreja católica chega lá, mata milhões e milhões e milhões. O que acontece? Gente, tô me sentindo debatendo com o Lula aqui, né? Não, milhões vamos lá. Mas é verdade. Por exemplo, e é esquerda mesmo, né? Quando é que a igreja católica parou de... O cara vem falar milhões e milhões, gente. Eu tenho que gravar um vídeo pra poder explicar se tem. Vai estudar a história, meu amigo. Vê o que aconteceu de verdade, rapaz. Não sai falando coisa da cabeça, não. Gente, eu tô começando a ficar nervoso aqui. Alguém me segura. Não me segura. Não tem ninguém pra segurar aqui, mas tá bom. Gente, manda esse cara estudar. Abençoar a escravidão. Não foi com o Leão XIII? Você tá colocando... Sim ou não? Foi com o Leão XIII, sim ou não? A igreja, ela acabou com a escravidão. Só o Leão XIII. Não. Olha só, no tempo de Jesus tinha escravidão? Foi a igreja que acabou com a escravidão, gente. Apoiando no tempo de Jesus tinha escravidão? E o senhor queria que os negros... Mas olha só, peraí. Vamos lá ser católico. Você tá fazendo um discurso aqui, peraí. Não é no tempo de Jesus... É que o senhor tá falando que nós temos no tempo de... Na hora que ele vai perguntar, o pessoal quer tirar ele. Jesus tinha escravidão? A nossa divisão ocorreu porque se não ocorresse... pelo amor de Deus. Não falou nada que preste ali, o pessoal tá aplaudindo. O aplauso muito bom é pra quem vem aqui, desvia o tema e não deixa eu responder. Esse é o aplauso? Mas ele não deixa pegar... O que ele falou que é verdade, gente? Pô, gente, o cara veio correndo ali, só faltou aí arrumar um carro de Fórmula 1. Agora tá quente o negócio. Existe uma questão que são as doutrinas secundárias e as doutrinas essenciais. Por exemplo, se você pegar uma igreja reformada e uma igreja pentecostal, nenhuma delas vai negar a trindade, divindade de Cristo, salvação em Cristo, a ressurreição e a autoridade das escrituras. Então, assim, quando você fala de 40 mil denominações... O problema é assim, ó, você tá pegando as denominações... 40 mil denominações protestantes, eu estudei um pouco,
analisei assim, não existe um pouco. site que dê 100% de não é um site, certeza. né? Não, Uma mas não existe pesquisa nenhuma mesmo. pesquisa. Não, mas essa Existe. pesquisa é falaciosa, é da sua mente. Não existe isso aí. Não é da minha mente. Não, ela não existe. Da onde, Não, gente? não Quem tá existe, aqui porque fora assim, sabe se que você não é, pega uma tá. igreja pentecostal que ela crê Assim, eu um não tenho exemplo, a pesquisa a igreja impressa aqui, mas eu pentecostal, vou ela crê publicar lá na no ressurreição de Jesus. E a igreja reformada, ela crê na ressurreição de Jesus, pronto, acabou. Não existe Só a ressurreição existem de Jesus divisões, é essencial. existem divisões aqui que são superficiais. Mas Por quem exemplo, define o que é essencial você falou aqui no superficial? debate, você falou aqui no debate o seguinte, que a igreja lá de Israel, o catolicismo lá, por exemplo, lá o padre pode casar. Isso é uma Aqui não questão- pode. Então, Não, mas exemplo, aqui já existe, poderia mudar, não. já existe divisão. Mas não, olha já só. Gente, isso não é divisão, tá? A gente já cansou de falar. Isso é uma coisa disciplinar. Não é divisão. Gente, quantas vezes a gente vai ter que falar? Será que a gente vai ter que desenhar pra vocês? Vamos ter que desenhar e colocar na cara de vocês? É uma coisa disciplinar. Disciplinar! Entenderam? existe divisão dentro da É igreja que católica. nós aqui, onde o padre não Tá casa, a entendendo? gente não diz que é absolutamente necessário que o padre não case. A gente Tá, não diz Ariel, isso. ó, você fez uma a gente pergunta pra concorda tu- ó, que é possível o Você padre, perguntou pra todo mundo um casado, de se que tornar padre. você não Isso perguntou é pra mim doutrina da igreja. de que denominação Sim. eu faço parte. Deixa eu perguntar, qual denominação católica você faz parte? Porque existem os carismáticos, tradicionalistas. Qual que você faz parte? Denominação, ó, vocês, por qual é a exemplo, têm denominação que você faz? CNPJ, Não, eu perguntei da sua, não da fundador. minha. Vocês têm Gente, dentro da igreja católica não tem denominação, a igreja católica é uma só. Perguntei credo, da sua. Cada uma tem um credo mas, específico. Não, mas você Tudo é isso de que você qual citou, denominação isso não é católica? denominação. Claro que é. São divisões que existem. Não é, porque todos temos a Divisões mesma que existem. fé. A fé é um. Ariel. Mas eu posso Gente, mostrar ó, pra vocês agora Não, peraí. qual é a nossa fé. O protestantismo Eu posso pegar o credo inteiro e mostrar qual é a nossa o fé. protestantismo É um o catecismo protestantismo é a religião do livro e o catolicismo é a religião dos ídolos. Essa é a diferença. A gente Gente, da onde que nós temos ídolos? O protestantismo é a religião na sola escritura, né? Porque vocês querem fazer teologia em cima de um versículo e acham que tá bom, né? Nós temos a Bíblia, temos a tradição apostólica que está dentro do catecismo da igreja católica. Se ele não tivesse longe, eu tinha aí pegar aí pra vocês poderem ver. E temos a autoridade de Cristo dentro da nossa igreja. Agora eu quero que vocês provem ao contrário, tá bom? Tá entendendo? Enquanto a gente baseia a nossa doutrina na lacrada. Bíblia, na palavra de Deus, vocês ficam adorando imagem, adorando Aparecida, Olha adorando, só, todos adorando os Maria, tá entendendo? Ó, carismático aí que você falou, esse Ô, carismático, tradicionalista, pessoal, ó, todo mundo. pega um protestante, Todo peraí, mundo. pega um Mas olha protestante, só, aqui peraí, é debate. pega Você um não pode vir aqui e protestante, ficar pega só um falando. Não, católico. desculpa, não pode vir aqui só Jogue ficar uma falando. Bíblia, o Não protestante pode vai vir correr aqui pra ler e a vir só Bíblia. falando. E o católico Escuta. vai... Depois o Lucas Banzori fala que é só nós católicos que somos sem educação em debate, né? Ele não olha o lado dele, não. Não tá deixando o Ariel falar? Sem educação. Deixa o Ariel responder, rapaz. vai correr pra adorar a imagem. É por isso Essa é que a nós diferença chamamos que de existe, tá protestante, entendendo? ó. Ele tá aqui só protestando, não quer é ouvir a isso, resposta. não é isso, Ariel. Você não quer ouvir o que eu tô falando? É porque assim, quem fundou Você a falou igreja do católica não carismático. foi Jesus Cristo. Deixa eu explicar o ponto que você falou. Mateus 16, 18, Você não quer então explica. que eu explique. Você quer só Explica, vir aqui vai. e falar, né? Explica. Tá. Fala suas heresias aí. Carismáticos, Heresia. aqueles que são mais tradicionais, ou a Divisões. outra citou ali, dominicanos e tudo mais. Divisões. Cada um tem uma espiritualidade, mas todos creem no mesmo catecismo, por exemplo. Então, essa E não é a tem questão. interpretação Ó, diferente o do catecismo. protestantismo existem diferenças. Porque só diferente do que só vocês que falam sobre a cláusula Bíblia, peta nós a Bíblia cremos, interpreta tá a si mesma. entendendo? Tal. No nosso caso, a igreja Não, interpreta. ó, Em que vocês creem? Em que vocês são unidos? Ó, Bíblia e a o igreja catecismo. reformada, Então é ela tudo a tem mesma a doutrina dela. A igreja pentecostal tem a doutrina Mas dela. nós Por exemplo, temos a mesma na questão doutrina. dos dons espirituais, como Israel mesmo falou, sobre a questão de dons Só espirituais. que Por exemplo, na igreja é a mas o mesma que doutrina, não tem não. diferença de doutrina, é uma só fé. Então o protestantismo também pode ser considerado como igreja. Porque crê em Cristo, crê na ressurreição, crê em todas essas doutrinas. Nós, inclusive, acreditamos que, dependendo da denominação, a pessoa É. participa da igreja Porque católica tem sem católicos saber, ainda hoje que foi batizada. Tem católicos hoje que afirmam que protestante devia ser queimado, morto. Não, mas aí é o que o cara tá falando, É. esse é o negócio. Tem que ver o que, Então, que a porque igreja tá pregando pra isso é pra mostrar como que é una, né? Mas A igreja. Ó, gente, a gente não pode levar. Como eu vou dizer? A gente não pode levar como a pessoa fala a julgar uma nação inteira. Que aqui o que ele está fazendo é pegando o que um católico falou, né? Pra julgar a igreja. Sendo que a igreja ela nunca disse isso. É uma pessoa só que falou. A culpa não é da igreja. Não é da igreja. Só que é difícil entender isso.
igreja, né? Essa é a Tá diferença. entendendo? O protestante não existe se unidade. baseia na própria interpretação. É. Você, por exemplo, lê a Bíblia e você acha que a sua interpretação está certa. Se você Não, mudar eu de me ideia, baseio- você não. muda de É denominação. segunda de- Agora, segunda de antes de Timóteo começar, 3,16. antes de começar, eu tava Israel, conversando... Israel. Desculpa. Ariel. Ariel, Antes de começar, eu Ariel. tava conversando com um protestante Le- que era adventista e hoje é batista. Porque mudou a Eles não deixam o Ariel falar. doutrina. Com alguém aí. Você era? Você é? Melhorou muito, tá? Já tô... Vamos lá. Ariel. Vamos de argumento lógico. A sua pergunta é se a Bíblia, afirmação, né? Se a Bíblia interpretasse ela mesma, só existiria uma denominação protestante. E não 40 mil. Quando eu parto para um argumento lógico do que eu vejo, dentro do catolicismo, eu tenho católico romano, ortodoxo, sedevacantistas, Os ortodoxos não são católicos. católicos liberais, tradicionais, carismáticos. Quando a gente entra em argumento de discussão, nós temos aqui discussões Todos a esses respeito respondem de para o Maria. mesmo bispo, né? Oi? Todos respondem para o mesmo bispo, todos têm o mesmo querendo- catecismo, né? Então me responda por que a ortodoxia não aceita o Papa. Não, mas a ortodoxia não é católica, né? Eles são cismáticos, né? Entendi. Bela saída. Também são cismáticos. Mas quando Os que você são- Não é saída, é verdade. os observa isso, você entende que existem divisões. Goste você ou não. Olha só, mas a divisão, E a divisão- ela pode... Por exemplo, você falou dos ortodoxos. Começou a divisão lá e foram excomungados. Depois os protestantes começaram a divisão, foram excomungados. Então não é que não possa surgir Mas, alguém não, que os protestantes contraria. Não, é diferente, mas a ortodoxia Não pode surgir alguém que acredita que eles na divergiram mesma por outra coisa coisa. que o católico apostólico romano Eles só não acredita, acreditam na autoridade mudando do apenas Papa, né? alguns conceitos. Não acreditam O na que autoridade do Papa. precisa entender é o seguinte... Mas em maior ou menor grau, a divisão ela começa dentro da igreja, igual a Lutero lá que era agostiniano, e quando ele diz uma coisa que Sim, mas contraria isso não a dá autoridade o da direito de igreja, você olhar e apontar o catecismo, para né? 40 mil igrejas protestantes. É porque vocês não têm o mesmo líder. Sendo que dentro da própria É igreja um só católica rebanho. Gente, esse cara tá falando muita heresia, mas não tá falando nada que preste aí. existem diferenças, existem pensamentos contrários. Ó, na Sagrada Escritura, então, Nosso houve Senhor, um por pouquinho exemplo... até de ad hominem O senhor conhece o final do ad hominem, porque fica um pouco ad complicado. institutionem, né, na verdade. Entendeu? Mas você pega Então, o... a divisão também existe. Olha dos só, o dois final do lados, não Evangelho de existe São só dos João... nossos. Você gosta do Evangelho de São João, o final do Evangelho de São Eu João? gosto de toda a Bíblia. Muito bem. Então, no final, Jesus coloca São Pedro como aquele que deve apacentar as suas ovelhas. Mas Pedro era casado, não tem nem condição Não, mas de ser tem papa. vários papas que foram casados. Não, de maneira nenhuma. Gente, Pedro ele era casado. Só que ele abandonou tudo pra seguir a Cristo. Então, assim, não tem como numa parte, né, do evangelho ele ter abandonado outra parte na hora que ele foi ser papa, ele ter aparecido com a família, ele abandonou tudo por Cristo, né? Então, assim, gente, é difícil, né, entender a mente protestante. Vamos ver qual vai ser o próximo tema do debate pra gente poder ver no próximo vídeo e vamos finalizar aqui daqui a pouco. Esse negócio do casamento, né? Minha quarta afirmação é: enquanto pastores enriquecem, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Pessoal, então nós vamos ver, né, no próximo React essa parte, que eu acho uma parte, assim, muito boa. Uma parte, como é que eu vou falar assim, uma afirmação que vai mexer com muito protestante por aí. Bom, se você não quer perder, peço que você se inscreva no canal, deixa o like. Se você veio até agora, comenta aqui pra mim. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Fique com Deus e até o próximo React.